Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É hora de nós nos fortalecermos. É hora de deixar com que a graça, pela força do Espírito Santo, nos modifique, nos transforme, nos cure, nos liberte através da palavra de Deus, através da Bíblia. Vamos juntos fazer o nosso diário espiritual? Hoje nós estamos estudando e vamos nos aprofundar em Esther, capítulo 6, de 1 a 14. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue também seu caderninho, né? E não deixe de escrever, de ler, de meditar e junto comigo, como eu disse, ser fortalecido para continuar a caminhada. Estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre todos nós nesse momento e abençoa, Senhor. Ilumina-nos, ilumina nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, todo o nosso ser. Abençoa-nos, Senhor, porque sem a Tua graça não conseguimos viver a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por todos os frutos que temos já podido experimentar através desse estudo, mesmo que muitas vezes confuso por ser do Antigo Testamento, com palavras difíceis, mas eu sei, Senhor, e tenho experimentado os frutos deste estudo. Abençoa cada pessoa que estuda comigo agora, que lê a Tua palavra. Vinde, Espírito Santo, sobre todos nós. Amém. Vamos juntos então, Esther, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Desgraça de Amã. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou então que lhe trouxessem o livro dos registros dos anais dos tempos antigos. Tendo-se começado a leitura, chegou-se à passagem onde estava escrito como Mardoqueu tinha denunciado as tramas de Bagatã e de Tares, os dois eunucos encarregados das portas, e tinham planejado erguer a mão contra Assuero. Ouvindo isso, perguntou o rei: que honra ou prêmio recebeu Mardoqueu por esta prova de fidelidade? Responderam-lhe seus servos e ministros: absolutamente nada. E aqui eu quero dar uma pausa, né? E perguntar para o Denis: Denis, por que o rei Assuero não conseguiu dormir, né? E além disso, pediu que lhe trouxessem o livro dos anais, né? As crônicas, eles fossem lidas. Conta pra gente. Por que esse rei não conseguia dormir, minha gente? Por que será que sem sono ele manda trazer os livros dos anais ou das crônicas para ler lá? Justamente porque esse era um trabalho dele. E imagine-se que ele queria ocupar o seu tempo, já que estava sem sono, com o seu trabalho, que era ler estes livros de registros. Como assim? O que são esses livros? Nós já vimos isso. Lá atrás, quando o judeu Mardoqueu descobre que alguns tramavam contra a vida do rei, ele conta isso, o rei é salvo. E o rei manda que se registre essa história nestes livros. Ou seja, tudo que acontecia com o rei e com o reino era registrado nos livros dos anais ou livros de crônicas, como queiram. E aí o rei, quando sem sono pega esses livros para ler, ele se lembra dessa história e pensa: eu tenho que dar honrarias a esse judeu, porque por causa dele a minha vida foi salva. E é nesse momento que acontece uma coincidência irônica no livro de Esther. Porque o rei manda chamar Amã, mas você não pode se esquecer que é justamente Amã que tem raiva de Mardoqueu e quer matá-lo. Mas também é justamente Amã que, por ordem do rei, precisa organizar todas as honrarias que serão dadas a Mardoqueu. Por isso, aí, nessa história, uma coincidência irônica. Amã quer matá-lo, mas será o responsável pelas honrarias. É impressionante, né? A gente perceber como que o Espírito de Deus, que tudo criou, né? Move, né? De alguma forma, toca os corações e vai agindo. E assim Deus vai sempre salvando os seus justos.
os seus fiéis, né? Quando menos a pessoa espera, quando nós esperamos, menos esperamos, Deus intervém. Obrigada, viu, Denis? Que Deus abençoe você. Vamos continuar aqui no versículo 4. Perguntou ainda o rei: quem se encontra no átrio? Nesse momento, Amã tinha entrado no átrio exterior do palácio com a intenção de sugerir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu na forca que lhe havia sido preparada. Responderam-lhe os servos ao rei: é Amã que está no átrio. Disse o rei: que entre. Tendo Amã entrado, o rei perguntou-lhe: que se deve fazer a uma pessoa a quem o rei deseja honrar? Pensando no seu íntimo e achando que o rei não queria honrar a outro senão a ele mesmo, muito pretensioso, né, minha gente? Amã respondeu: o homem a quem o rei deve honrar deve ser vestido das vestes reais que o próprio rei já usou, deve montar o cavalo que é da montaria do rei e receber o diadema real sobre sua cabeça. E o primeiro dos mais nobres príncipes reais seja aquele que o deve revestir e depois conduzir o seu cavalo pela praça da cidade, indo à frente e proclamando: assim é honrado aquele a quem o rei quer honrar. Você entendeu que Amã estava achando que ia ser ele? Disse-lhe então o rei: depressa, providencia pelas vestes e o cavalo, e como dissestes, faze-o para o judeu Mardoqueu, que se encontra sentado à porta do palácio. Que reviravolta, hein, minha gente? O mundo dá voltas. Toma cuidado para não omitires nada daquilo que falaste. Assim Amã teve que providenciar pelas vestes e o cavalo, e tendo revestido Mardoqueu e tendo-o feito montar a cavalo, foi à frente dele pela praça da cidade proclamando: é digno desta honra aquele a quem o rei quer honrar. Mardoqueu retornou para a porta do palácio, enquanto Amã apressou-se em voltar para casa abatido e com a cabeça coberta. Ele contou a Zares, sua esposa, e aos amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Então os sábios, com os quais se aconselhava, bem como sua mulher, lhe disseram: se este Mardoqueu, ante o qual começaste a cair, é de descendência judaica, nada poderás contra ele. Pelo contrário, hás de cair à sua frente. Eles ainda estavam falando quando vieram os eunucos do rei e logo o levaram para o banquete que a rainha havia preparado. Gente do céu, que reviravolta. Você entendeu? Nós estamos desde, para você que está chegando hoje aqui no nosso estudo, bem-vindo, bem-vinda, que você continue daqui para frente, Mas a gente viu nos capítulos, é toda uma história, tem uma sequência. Mas Amã tinha planejado a morte de Mardoqueu, sugerido para o rei que matasse Mardoqueu e todos os judeus. Mas Mardoqueu, que já tinha sido servo do palácio, num tempo atrás, ele salvou o rei Assuero. E aí, do nada, entre aspas, porque nada acontece do nada, é Deus que move, o rei lembrou. E aquela vez que aconteceu, que as pessoas estavam contra mim e Assuero interviu, que recompensa ele recebeu? Aí disseram para o rei nada, ele não recebeu recompensa nenhuma. Então o rei quis homenageá-lo, honrá-lo, e perguntou para Amã o que deveria fazer então para uma pessoa, para honrar uma pessoa que o rei quisesse. E aí Amã achou que ia ser ele, e caprichou, que seja vestido com as vestes reais, que tenha um cavalo, que vá à frente nas praças. E aí o rei Assuero fala: então faça isso com Mardoqueu. Eu imagino que Amã deve ter caído de costas interiormente. Minha gente, Deus é fiel. Acho que essa é a grande mensagem do dia de hoje. Entre tantas, o nosso tempinho aqui é curto e, como eu sempre gosto de dizer, esse programa é mais uma sugestão para que você continue fazendo o seu estudo no seu dia a dia, todos os dias. E não só 15 minutos, mas, se possível, mais.
Se precisa parar um pouquinho, para, mas depois retoma. É como na escola, sabe? Às vezes, a gente tem que estudar português, matemática, geografia, geometria, e não dá para estudar tudo de uma vez. Estuda de pouco em pouco, retoma toda hora. Assim é a palavra de Deus, tá bom? Vamos escrever então essa mensagem? Deus é fiel. Deus foi fiel com Mardoqueu. Amanhã, no programa de amanhã, vamos ver o que aconteceu então com Mardoqueu, né? Que então foi revestido, enfim. E o que será que aconteceu com Amã? Se você não quiser esperar o programa de amanhã, já continue aí no capítulo 7, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe, que a palavra de Deus continue nos alimentando. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.